O programa Saber Direito desta semana é com a professora Renata Cesac. O curso é sobre direito securitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito, um programa semanal produzido pela TV Justiça. Essa semana nós estamos falando sobre um contrato de seguro. Em nossa primeira aula, falamos sobre os conceitos introdutórios, os principais personagens e as principais características e falamos também sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e seus personagens. Falamos sobre o mutualismo e a distinção entre resseguro, cosseguro, retrocessão e seguro. Agora, em nossa segunda aula, falaremos sobre os aspectos jurídicos do contrato de seguro, as principais características, os principais elementos e os princípios norteadores ao contrato. Falar dos seguros, a gente vai falar sobre, então, essa questão dos aspectos jurídicos do contrato. Vamos falar da capacidade das partes, licitude do objeto, autonomia das vontades. Os contratos de seguro, assim como todos os contratos, eles precisam ter os requisitos mínimos, pressuposto das licitude do objeto, capacidade das partes e autonomia da vontade. Vamos falar então agora sobre a questão da capacidade das partes. Diz Orlando Gomes que os contratantes precisam ser agentes capazes, ou seja, eles precisam ser agentes capazes, ou seja, eles precisam ser pessoas que possam aplicar, que possam fazer o contrato, podendo realizar esse tipo de contrato. O artigo 757 do parágrafo único do Código Civil fala o seguinte: só poderá ser segurador entidade para tal fim legalmente autorizada. Como vimos, quem autoriza essa parte da seguradora, o funcionamento e a fiscalização, é a Superintendência de Seguros Privados. O segurado ele precisa ter capacidade civil para assumir essas obrigações contratuais. Sobre a autonomia da vontade, temos o seguinte, que o contrato deverá ter o consentimento de ambos os contratantes. Independentemente da autonomia da vontade, nenhum contrato pode contrariar normas de ordem pública e não poderia ser diferente com o contrato de seguro. A licitude do objeto, a gente pode falar sobre a questão da idoneidade do objeto. O objeto precisa ser um objeto lícito. E como a gente viu no artigo 762 do Código Civil, nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso, seja ele do segurado ou do beneficiário. E é importante dizer que o valor do objeto do contrato precisa ser determinado, ou seja, a gente precisa colocar um valor nesse contrato de seguro. Verificados os pressupostos de validade, vamos passar para a questão da classificação do contrato de seguro. A classificação do contrato de seguro, é óbvio, ela não é uma classificação pacífica. Mas para a gente analisar isso, a gente vai considerar que o contrato de seguro, ele tem qual tipo de classificação? A gente pode considerar que ele é bilateral, que ele é oneroso, comutativo, consensual, de adesão e de boa-fé. Essa seria a classificação geral do contrato de seguro e a gente vai analisar cada questão, cada elemento dessa classificação. A questão da bilateralidade, ela é um assunto que já foi bastante discutido dentro do contrato de seguro, mas é uma questão em que a gente vai aprofundar um pouquinho mais o estudo. A bilateralidade do contrato de seguro é com relação às obrigações recíprocas desse contrato. Então, os contratos bilaterais ou sinalagmáticos são aqueles que produzem obrigações para as duas partes do contrato. E a gente viu que no contrato de seguro, qual que seria a obrigação do segurado? A obrigação do segurado é justamente o pagamento do prêmio. E qual é a obrigação da seguradora? A obrigação da seguradora é garantir o interesse legítimo desse segurado. O segurado é aquele que detém o interesse legítimo. Então, são duas obrigações para as duas partes do contrato. Já que nos contratos unilaterais, as obrigações são concernentes apenas a uma parte do contrato. E assim a gente consegue ver a estrutura sinalagmática do contrato de seguro. Em relação à comutatividade, é um assunto também que já foi bastante discutido e ainda é um assunto bastante falado em termos de contrato de seguro. Por quê?
Porque por muito tempo o contrato de seguro foi considerado o contrato aleatório por natureza. Porque dizia o seguinte, a alha, ou seja, essa possibilidade ou não de acontecer, era inerente ao contrato de seguro. Então o seguro era considerado aleatório justamente porque era difícil antever se existiria ou não essa obrigação para o segurador. Porque consideravam que a obrigação do segurador não era garantir o interesse do segurado, mas sim efetuar o pagamento da indenização. Hoje em dia, até porque, em virtude de princípios como o princípio da boa-fé e o princípio da função social do contrato, a gente consegue analisar esse contrato de seguro de uma forma diferente. Até porque o Código Civil de 2002, ele veio com uma ideia nova do contrato de seguro, já que o Código anterior falava sobre pagamento de indenização. E esse Código Civil já fala em garantia do interesse do segurado. Então, os contratos, eles deixaram de ser aleatórios, por quê? Porque não existe a possibilidade ou não de uma obrigação para a seguradora. A seguradora, ela já tem essa obrigação, que é garantir o interesse legítimo do segurado. Se efetuar ou não o pagamento da indenização, não é a obrigação do segurador, quer dizer, continua sendo a obrigação da seguradora, mas ela não é essa a reciprocidade da obrigação em relação ao pagamento do prêmio do segurado. Em relação à comutatividade, a gente também pode considerar que além dessa questão da garantia do interesse do segurado, existe também a questão de a seguradora ela precisa continuar constituindo as reservas, mantendo as reservas, os valores que os segurados pagam, gerindo esses recursos para eventual pagamento de sinistro. Ou seja, a seguradora ela mantém obrigações, além das obrigações que seriam apenas o pagamento do sinistro. Em questão da onerosidade, também para contratos que são bilaterais, a onerosidade também fica presente. Por quê? Porque a onerosidade também é em relação à questão do proveito, ou seja, do bônus que a contratante tem, em relação ao ônus que ela tem que assumir. A onerosidade diz respeito a essas duas questões. As questões de trazer obrigações recíprocas e que cada um tire um proveito, para conseguir esse proveito tem que tirar uma desvantagem. Então, seriam os contratos de seguro bilaterais, sinalagmáticos, né, bilaterais, comutativos, onerosos, e agora a gente vai falar do consensualismo. O que seriam os contratos consensuais? Seriam aqueles contratos em que a gente não precisaria de uma forma específica para a contratação. Então, seriam contratos em que você, apenas pela vontade dos contratantes, esses contratos estariam firmados. No Código Civil anterior, existia uma formalidade, ou seja, os contratos, para eles terem valor, eles precisavam ser reduzidos a escrito. Você precisaria redigir esses contratos para que eles tivessem validade. No Código Civil de 2002, essa exigência ficou perdida. Ou seja, não existe mais a exigência de o contrato ser reduzido a escrito para que esse contrato seja válido. E por que o contrato de seguro seria consensual? O contrato de seguro é consensual porque basta o consentimento das partes, basta as partes terem interesse em fechar esse contrato e esse contrato já está fechado. Estamos vivendo, então, profundas transformações na sociedade e não seria diferente no direito securitário. Então, vamos analisar então, o artigo 758 do Código Civil. O contrato de seguro prova-se com a exibição da pólice ou do bilhete do seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Ou seja, a comprovação da relação contratual com o pagamento do prêmio mostra a intenção, então, do legislador de tornar essa relação até menos difícil, ou seja, o aperfeiçoamento do contrato, ela se mostra justamente pela essa parte consensual do contrato. Então, ou seja, não existe uma solenidade específica para esse contrato de seguro ser aperfeiçoado ou finalizado como contrato. A gente pode entender que essa característica da consensualidade, ela não é benefício único do segurado. Ou seja, não é só a questão do pagamento do prêmio que prova que esse contrato foi entabulado, foi fechado, e aí a gente pode ver, então, um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pelo recurso especial 595
089, publicado de 9 de março de 2010, o juiz decidiu o seguinte: existindo conhecimento da parte contratante sobre a cláusula restritiva de indenização, não é possível ater-se ao formalismo e negar-lhe a vigência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar avenças securitárias, tem dado prevalência ao ajuste entre as partes aos rigores formais do contrato. Ou seja, se a gente tinha lá no passado um Código Civil que se atia à questão do formalismo, da assinatura, de toda essa parte de reduzido a escrito, hoje em dia a gente não tem mais essa questão dos rigores formais do contrato. Até porque, se a gente for atender os princípios, como o da boa-fé e o princípio da função social do contrato, a gente percebe que esse formalismo, esse rigor formal do contrato de seguro, ele não tem mais por que existir. Então, a gente falou sobre a questão da bilateralidade, do comutatismo, da consensualidade, da onerosidade. E aqui a gente vai começar a falar, então, da questão da adesividade do contrato de seguro. O que seria a adesividade do contrato de seguro? O que são os contratos de adesão, qual o regulamento desse contrato de adesão e quais são as regras de interpretação para esse contrato de adesão? São regras interpretativas próprias, já que esse tipo de contrato é um contrato que pode trazer um certo desconforto para uma das partes, já que não é só uma parte que pode escrever, que fala sobre essa questão do contrato. Então, quais são os contratos de adesão? Para ser um contrato de adesão, a gente pode considerar 4 características fundamentais. A primeira é com relação à elaboração unilateral do contrato. Ou seja, só uma das partes contratantes é que escreve, é que redige esse contrato. E essa contratação, ela é feita sobre condições e termos que são pré-estabelecidos. Então, na verdade, a gente tem a questão de ser feito um contrato unilateral, ou seja, escrito por apenas uma das partes, tem essa questão dos termos e condições serem pré-estabelecidas e temos também a questão da forma de contratação, ou seja, essa forma de contratação ela é feita de forma adesiva, ou seja, o segurado ele vai aderir ou não aos termos pré-estabelecidos. Ele não pode simplesmente aderir a uma parte e a outra parte recusar. Essa adesão ela acontece em forma de blocos. Ou eu aceito os termos e condições da forma como estão feitas, ou eu não aceito e não faço a contratação do seguro. Além disso, uma das principais características do contrato de adesão é a questão de você colocar isso de uma forma uniforme e disposta, disponibilizar esse tipo de contratação para um número grande de pessoas. Então, essa contratação de massa também é um dos elementos característicos dos contratos de adesão. E aí a gente não tem como falar que o contrato de seguro não é um contrato de adesão. Por quê? Porque os termos são unilateralmente estabelecidos pela seguradora. Além de serem unilateralmente estabelecidos, eles são pré-estabelecidos, ou seja, eles são estabelecidos antes da formação do contrato. E, além disso, é colocado de um caráter uniforme geral, ou seja, é para uma contratação de massas, e o segurado ele só tem a opção de aderir ou não. Ele não pode discutir nenhum tipo de termo, nenhum tipo de condição desse contrato. Se a gente for analisar, então, o Código de Defesa do Consumidor, existe lá uma definição para contratos de adesão e a gente vai ler essa definição agora. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor do produto ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Ou seja, no contrato de seguro, é justamente o que a gente tem. A gente tem um contrato que foi estabelecido, pré-estabelecido, unilateralmente pelo fornecedor do produto ou do serviço, sem que a pessoa, sem que o consumidor ou sem que o segurado possa discutir as cláusulas ou modificar substancialmente o conteúdo. O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor ainda diz que, pelo parágrafo 1º, que a simples inserção de cláusula ou simples inserção de algum termo não desfaz não desfigura, não descaracteriza essa questão da adesividade do contrato. Além disso, nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória, ou seja, uma cláusula de encerramento desse contrato, desde que essa alternativa caiba ao consumidor. E, além disso, as cláusulas que impliquem limitação do direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Outra questão também do artigo 54 fala sobre a questão dos termos redigidos, que precisam ser termos claros, com caracteres ostensivos, fáceis de serem lidos, legíveis, com tamanho de fonte não inferior a 12.
O contrato de seguro, então, torna-se é um contrato de adesão justamente por isso. Então, tem a questão